Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Leco. Bom, começando aí esse novo canal, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para esse canal. Esse canal será aí um canal dedicado a comentários de futebol, né? E principalmente aí relacionados ao Clube São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube, que é o meu time. Então vou aí dedicar comentários pós-partidas, pós-jogos. Em dias que eu for no estádio vou ter fazendo aí umas gravações também. Mas no geral, comentários aí pós o jogo, né? E comentários do dia a dia do clube também, né? Bom, gente, hoje é dia 28 de janeiro, né? Hoje começa o Campeonato Brasileiro. Hoje tem início aí a primeira rodada, 21h30 o São Paulo tá jogando contra o Flamengo. Se eu não me engano, vai ser no Morumbi, isso mesmo, o jogo é no Morumbi, não é isso? E eu emendando aí o início do campeonato, iniciando esse canal, né? Bom, gente, vamos lá, né? O que a gente pode falar do nosso glorioso São Paulo? Não tão glorioso, né? Bom, primeiramente, sobre o ano passado, não há muito que tecer comentários, foi um ano muito caótico, foi um ano terrível, um ano onde a gente sofreu muito com lesão, principalmente, e no final do ano, após o jogo do Fluminense, após a derrota de 6-0 para o Fluminense, o clube entrou numa montanha-russa monumental, assim, foi algo sem precedentes. O São Paulo hoje vive talvez aí facilmente a sua maior crise institucional, né? Tivemos recentemente aí o processo de impeachment do presidente Júlio Casares, né? Ele, após isso, renunciou, né? Após a partida do Fluminense, a gente teve o início do que seria o degringolar do clube, né? Começaram aí os casos a ser exposto, o caso dos camarotes, né, do camarote presidencial, que foi comercializado indevidamente. Após isso, os escândalos financeiros, saques feitos na conta do clube, depósitos feitos na conta do ex-presidente Júlio Casares. Então, assim, tudo muito nebuloso no São Paulo nesse momento, né? E eu queria tratar do que eu vejo do São Paulo para esse ano. Olha, com tudo que aconteceu, é um milagre se a gente não for rebaixado no Campeonato Brasileiro. Levando tudo em consideração, com a entrada do novo presidente Arrimacis, algumas demissões pontuais que ele fez ali no começo da sua gestão, que está engatinhando, né? Tá com uma semana, mas o próprio presidente não é uma figura muito empolgante, vamos dizer assim, né? Ele já é uma figura idosa, é um cara que muito provavelmente tá ali, vai somente tampar o buraco mesmo, mas apenas o fato de sair o Júlio Casares já dá um fôlego, uma aparência diferente pro clube, né? Porque estava totalmente insustentável a permanência do Júlio Casares na direção de São Paulo. E aí o Arrimacis, ele, como um dos primeiros atos dele, traz o Rafinha, né? Rafinha que deu umas declarações bem fortes aí recentemente, né? Na entrevista coletiva que ele deu ontem, falando a respeito do São Paulo e tal, né? Dando um prognóstico, dando uma sobrevida talvez, como ele tem um trânsito muito bom entre os jogadores, até por ter feito parte do elenco, é muito possível que ele consiga dar uma injeção de ânimo nesses caras. Mas, como a gente sabe, o São Paulo está tratando aí com salários atrasados, direito de imagem atrasados, então é muito complexo, né? Você não pode querer que o jogador entregue a vida, entregue a alma dentro de campo, sendo que você não está fazendo o mínimo, que é pagar um salário para um funcionário, né? Hoje é o início do Campeonato Brasileiro e, para ser bem sincero, eu espero que tenham
4 clubes pior do que o São Paulo nesse campeonato. Porque o São Paulo fez poucas contratações, fez a venda do Rodriguinho. Eu vi uma notícia ontem que falava que o dinheiro do Rodriguinho, da venda do Rodriguinho, que não é muito, mais ou menos, se não me engano, 3 milhões de euros, dá uns 15 milhões de reais, mais ou menos, vai ser usado para acertar parte dos direitos de imagem dos jogadores que estão pendentes, né? Então pode ser que isso ajude. Teve a contratação mais expressiva, que eu considero pelo menos, que é o Danielzinho, né? Teve o goleiro também, mas o goleiro reserva, então a gente não tem muito o que comentar, pouco vai ser visto dele durante o ano, então não há muito o que ser dito. Mas o Danielzinho mostrou um bom repertório, né? Tanto no ano passado quanto agora. O fato é que o São Paulo começa, né, o Campeonato Brasileiro logo contra o Flamengo, né? E assim, o prognóstico mais certo é que seja uma derrota, né? Mas existe a chance, uma possibilidade, ainda que remota, do São Paulo empatar o jogo, né? Ser um empate, que é um bom resultado contra o Flamengo, né? Mesmo sendo o jogo em casa, é um bom resultado contra o atual campeão, né? Mas assim, é muito provável que a gente perca. Se ganhar o jogo, vai ser um melhor dos mundos, né? Mas é mais possível que seja um empate ou uma derrota mesmo. E o São Paulo vem de um campeonato paulista medíocre, né? Aliás, pior do que medíocre, porque medíocre seria você estar dentro da média. O nosso campeonato é pior do que medíocre. Ele é um péssimo campeonato, né? É um péssimo campeonato onde a gente está tendo alguns times que estão pior do que a gente, né? Porque um campeonato onde você, na primeira partida, perde pro Mirassol de 3-0, a única vitória que você tem é contra o São Bernardo, em seguida você empata com o Corinthians e perde do Palmeiras, é um péssimo campeonato, cara. Em 5 partidas a gente tem 4 pontos. Essa é a nossa realidade hoje. Então, eu espero realmente que pro Campeonato Brasileiro tenha pelo menos uns 4 clubes que estejam piores do que nós. Eu conseguiria, assim, enumerar alguns clubes que eu imagino que vão ser rebaixados esse ano. Eu não vou dizer eles aqui agora, mas tem pelo menos 3 clubes na tabela do Campeonato Brasileiro que você consegue visualizar eles não conseguindo permanecer na Série A esse ano, né? 2 acho que é muito certo, o terceiro é 50%, acredito. Mais pra frente eu analiso, né? Menciono eles aí pra vocês, do que eu penso. Mas eu acredito que vai ser dessa forma. E torcer pro São Paulo não ser esse 4º time péssimo do campeonato, né? Porque nós temos aí a piscina de tubarões, como dizem, né? Onde você tem Flamengo, Palmeiras já há anos monopolizando o campeonato. Teve aí um único campeão fora deles, 2, né, na verdade, que foi Botafogo e Atlético de Minas, que ganharam aí em anos diferentes, mas fora eles, nos últimos 6, 7 anos, é Flamengo e Palmeiras, né? E você tem o Cruzeiro meio que chegando agora. O Cruzeiro que está fazendo a contratação mais expressiva do futebol brasileiro, né, em questão de valores. É a contratação mais cara, o Gerson. E você tem o Flamengo trazendo o Lucas Paquetá. Não está 100% certo ainda, mas praticamente é uma realidade o Lucas Paquetá no Flamengo já. E eles querem que estreie já no domingo contra o Corinthians, né, na final da Supercopa. Então, você tem esses times que estão muito estruturados e a distância deles cada vez aumenta, né? O que é muito triste pra gente, né? Já basta ano passado o Flamengo ter atingido uma meta que o São Paulo poderia ter atingido em anos anteriores, que é o tetracampeonato da Libertadores. O primeiro clube brasileiro
tetracampeão. Acontece, né? Devido à nossa situação atual, é impossível que a gente sequer quisesse que fosse a gente o campeão. Não havia possibilidade. E você tem ainda no campeonato um Botafogo, que é um time competitivo, apesar de estar com uma desestabilização momentânea ali, né? A gente viu em 2024 o que o Botafogo é capaz de fazer, o que é possível que o Botafogo faça, né? Com o John Textor, mas está um pouco desestabilizado no momento, né? Você tem aí também o Bahia, que corre por fora, mas aí vai ocupando a tabela na parte da frente, né? Esses times. Você tem o Fluminense, que está um time relativamente bem estruturado, né? Você vai ter um Corinthians que não está 100% certo, mas sempre fica ali até um 10º lugar, 12º lugar. E, cara, surpreendentemente, o Mirassol, né, que vai estar na Libertadores nesse ano, tem tudo para fazer também um campeonato razoável, né? Não digo que vai fazer um campeonato tão bom quanto fez no ano passado, mas que vai fazer um bom campeonato, acho que isso não há sombra de dúvidas, né? Apesar do time estar um pouco desestruturado em relação ao ano passado, mas manteve-se o treinador, né? Um time que está competitivo também. Treinador muito bom, né? O Rafael Guanais. Você tem aí esses times que vão ocupar muito provavelmente a parte de cima da tabela, né? E na parte de baixo a gente tem aquela galera, né? Santos, o próprio São Paulo, o Remo, o Vitória, entre outros, a Chapecoense, né? Que muito provavelmente aí são times que vão brigar para não serem rebaixados, né? E torcer para que tenham esses 4 times piores aí do que o São Paulo, para que a gente consiga, no mínimo, não ser rebaixado nessa temporada. Que pro ano que vem, como esse ano tem eleição, e pro ano que vem a gente consiga, ao menos, uma reestruturação na política do clube. E essa renovação, consequentemente, traga aí uma renovação financeira no clube, né? O que seria excelente, mas é algo que não está no prognóstico para esse ano, né? Acho que vai ser muito difícil uma reestruturação econômica do São Paulo tão rápido assim. Bom, gente, como eu falei, esse ano vou fazer o acompanhamento aqui das partidas do Campeonato Brasileiro, né? E dos demais jogos também que o São Paulo estiver participando, né? Rezar e torcer muito para que esse ano não seja o pior ano da nossa história, mas que ainda a gente consiga permanecer na Série A, que surja um Hernanes igual surgiu em 2017, para nos livrar do que muito possivelmente é um destino trágico esse ano, né? Fora isso, não há muito o que ser comentado. É meramente torcer e esperar que o pior não aconteça, porque a cartilha do rebaixamento ela está sendo muito bem executada. Ela está sendo muito bem executada e esse ano é por um milagre se a gente conseguir escapar, né? Essa que é a nossa realidade hoje. Essa, infelizmente, é a nossa realidade hoje. Tá certo, galera? Bom, gente, como eu falei, esse é o primeiro vídeo desse canal. Então, se você gostou do conteúdo, se você gostou do comentário, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para a gente se ver mais vezes aqui durante o decorrer desse ano, tá certo? Eu agradeço se você permaneceu no vídeo até agora e um abraço, rapaziada. Valeu e é nóis!